Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vou gravar para vocês um breve resumo da retirada do povo hebreu do Egito, o que significam cada um dos elementos, que é um resumo da nossa salvação em Cristo. Amém? Vou começar falando sobre o Egito. O Egito é uma representação do mundo. Um mundo como assim? O mundo assim entendido, seus princípios, seus valores, seus sistemas e normas, que todos nós sabemos são incompatíveis com o reino de Deus. Então o Egito representa o mundo. Ali no Egito, o povo hebreu ele ficou cerca de 400 a 430 anos como escravo. Após este período, o povo se humilhou, orou, e a Bíblia vai dizer que Deus do altos céus viu, ouviu e desceu para libertar o seu povo. Agora vamos falar sobre Faraó. Faraó era a representação da autoridade máxima ali no Egito. É uma representação de Satanás. É o império das trevas. Então Satanás ele é o príncipe desse mundo caído. Que mundo? Do Egito. Mas o que é o Egito? Os princípios, sistemas e valores do mundo. Então o faraó, ele é o algoz do povo hebreu. Ele colocava pesadas cargas sobre o povo de Deus. Vocês podem ler ali nos primeiros livros da Bíblia, vai relatar de forma clara que o povo era escravo, fazia construção de tijolos, e cada vez que o povo reclamava, ele oprimia mais ainda. Falava assim, então agora além de ter essa pesada carga, eu não vou fornecer o material para você ter que construir. Então eles tinham que pegar o barro, pegar a palha e ainda aumentar a produtividade. Então, essas pesadas cargas que o príncipe desse mundo, Satanás, coloca sobre o povo hebreu, que era escravo, elas são retiradas quando se levanta um libertador. Que libertador? No Velho Testamento foi Moisés, levantado por Deus, tirado das águas significa Moisés. E isso era uma sombra, cuja realidade veio em Cristo. Então Cristo é aquele que tirou as nossas pesadas cargas, aquele que verdadeiramente nos libertou. João 8, 31 e 32. Então ele nos liberta e dá para nós um fardo, um jugo leve, suave, porque ele é manso. Então ele fala, tomai de mim o meu jugo. Então agora outra representação, a travessia do Mar Vermelho. Então o povo, ele já havia, prestem atenção nisso, sido salvo no Egito, no mundo. Quando? Quando eles aceitaram a ordem de Deus de permanecer dentro de suas casas, de passar o sangue do cordeiro na verga da porta, simbolizando a cruz, e comerem o cordeiro com a sua família. Então, quando eles comem o cordeiro com a sua família, profeticamente é assim, teve que haver uma morte. Essa morte do cordeiro é a morte de Cristo. Ele teve que trazer para dentro dele, ou seja, ele teve que internalizar esse sacrifício. Não foi simplesmente uma expectação, não foi somente ver. Muitas pessoas viram a crucificação de Cristo, mas poucas viveram essa identificação com a morte de Cristo na cruz. Se você for analisar bem, antes da morte do cordeirinho lá no Velho Testamento, era necessário que o cordeirinho de 1 ano, sem defeito, sem mácula, ele fosse trazido para dentro da casa. E ali por 4 dias, a família toda deveria cuidar desse cordeirinho. E eles não poderiam sair da casa. Então imagine 4 dias você e seus filhos cuidando de um cordeirinho manso, humilde. E ao final do 4º dia o pai vem e fala assim, vamos ter que sacrificar esse animal. Essa casa houve o quê? Alegria? Não. Houve pranto, houve tristeza, houve dor. As crianças provavelmente falavam, não, pai, não faz isso, pelo amor de Deus. Então houve uma identificação, eles sofreram com a paixão de Cristo, foi a paixão deles, o sofrimento deles. Assim como nós hoje, nós sabemos que o nosso Senhor
foi crucificado pelos nossos pecados. Por isso que nós seguimos a Jesus, não é por medo do inferno, é porque ele demonstrou um amor de tal forma que não tem para onde nós corrermos. Ou seja, Cristo falou até, né? Quando eu for crucificado, atrairei todos a mim. Atrairei todos. Mas por quê? Porque é a lei da semeadura. Ele foi crucificado por amor de todos nós. Então nós somos atraídos pelo seu amor. Tá bom? Prosseguindo. Então a travessia do Mar Vermelho, quando você aceitou já Cristo lá no deserto, no Egito, quando você trouxe para dentro da sua casa o cordeiro, passou o sangue na verga da porta, que se alimentou do cordeiro, você já está salvo. Glória a Deus. Só que quando você vai atravessar o Mar Vermelho, esse é um símbolo do batismo público. Como assim, pastor? Simples. Todos nós, quem crer e confessar, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Quem crer e confessar, se batiza. Mas quem não crer, será condenado. Perfeito? Entendido que o batismo ele não salva, o batismo nas águas, mas é um testemunho público dessa aceitação, dessa troca de senhorio. Eu vivia para o mundo, eu vivia para os princípios, normas e valores de Satanás. Agora eu morro para a velha vida, ressurjo em novidade de vida, como uma nova criatura para a glória de Deus. Então, quando o povo passa o Mar Vermelho, simboliza também o encerramento do domínio de Satanás sobre as suas vidas. Afinal de contas, quando o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho e o mar se fecha, ali ficam, embaixo da água, os carros de Faraó, os cavaleiros e todo o seu exército. Então, nós já falamos sobre o Egito, falamos sobre Faraó, estamos falando sobre a travessia do Mar Vermelho, e eu quero falar, depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, a primeira coisa que ele recebe no deserto, o que é?